Sejam bem-vindos ao nosso curso História do Cristianismo e do Espiritismo. Nesse segundo vídeo, continuaremos tratando do cristianismo, os abusos religiosos, a Inquisição. No dia 12 de março do ano 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão. Muitos noticiaram que o Papa havia pedido perdão pelos atos praticados pela Igreja no decorrer da história, que abarcaria as Cruzadas e a Inquisição. Vamos ouvir o que disse João Paulo II? Implori il perdono per I peccati passati e presenti dei suoi figli. L'odierna prima domenica di Quaresima mi è parsa l'occasione propizia perché la Chiesa, raccolta spiritualmente attorno al successore di Pietro, implori il perdono divino per le colpe di tutti I credenti. Perdoniamo e chiediamo perdono. O que João Paulo II fez foi pedir perdão pelos atos presentes e passados dos filhos da Igreja, de todos os crentes, e não pelas culpas da Igreja, como muitos, principalmente os detratores da Igreja, têm propagado. Esse pedido de perdão, não em nome da Igreja, mas dos seus filhos, faz muita diferença. Estamos assistindo a um movimento da Igreja, ou pelo menos de alguns católicos, de tentar revisar esses períodos históricos, isentando a Igreja enquanto instituição desses atos tão reprováveis. A seguir, vamos ver trechos de um programa chamado Eclésia, exibido no canal católico Rede Século XXI, tratando da Inquisição com esse viés. Recomendo que as duas partes do programa, cujos trechos reproduzimos aqui, sejam assistidos na íntegra. Os links estão disponíveis na descrição desse vídeo, bem como os links para os documentos citados no programa. Bom, a partir disso, a coisa ficou complicada, porque os cátaros cresceram, né? A igreja, de alguma forma, teria que reagir. Mas queria que o senhor começasse a contar para a gente, então, antes da gente falar da reação da igreja, o próprio Estado reagiu também contra essas pessoas, né, Padre Wander? A sociedade já não aceitava esses hereges muito antes da igreja começar a dizer que eles também estavam errados, né? Claro, olha, antes da instalação dos tribunais locais, dos tribunais diocesanos, que depois deram lugar à instalação dos tribunais regionais, e enfim, nós vamos chegar a isso, a Gregório IX, em 1231, a instalação oficial dos tribunais da Inquisição. Para toda a igreja. Universalmente falando, universalmente, quer dizer, tem tudo aquilo que a igreja cobria com seu zelo, com seu cuidado materno, há que se dizer isso. Mas antes disso mesmo, claro, a sociedade reagiu. Só para você ter uma ideia, a partir do momento em que um grupo, uma seita ensandecida, de lunáticos, uma coisa quase que, se não demoníaca, começa a provocar esse tipo de prejuízo, de desordem na sociedade, primeiro a população mesmo reagiu. Vários desses foram linchados quase que como uma legítima defesa. E aí já num segundo momento o Estado, sejam os senhores feudais e já na passagem para a monarquia, já os monarcas instituídos tiveram de intervir com uma certa força. Só que a partir do momento em que essa intervenção vai perdendo o sentido, vai perdendo o controle, nós vamos entrar nisso, é que a igreja vai entrar com a sua maternidade, o seu cuidado, e vai ter de balizar isso, vai ter de equilibrar, vai ter de temperar isso, Eric. É porque nos primeiros, mais ou menos, 50 anos já dos cátaros fazendo as suas barbaridades, a Entre igreja... 1100 e 1150. Mais ou menos por aí, né, Padre Wander? A igreja ainda tentou apenas resolver no diálogo. No diálogo. Né? Inclusive a igreja mandou bons pregadores. São Bernardo, inclusive, foi enviado aos cátaros para tentar convertê-los, para tentar dizer que eles estavam errados e que aquela heresia não podia ter conexão chamá-los à fé, com a verdade. É verdade. Verdadeira, a misericórdia de Deus. Exatamente isso, Eric. Quer dizer, os que foram enviados até eles para proporem um arrependimento, um caminho de conversão e de retomada da sua fé,
Isso mostra o cuidado materno da igreja, o cuidado, o zelo pelas suas almas. Por quê? Porque estão doentes, porque estão enfermas, porque precisam de cuidados. Só que no momento em que a igreja envia os seus operários, os seus profetas para fazerem esse trabalho, e eles se aproximam e se repete aquilo que Jesus conta na parábola, que a uns espancaram, a outros mataram e tomaram posse da vinha, o que se tinha de fazer? Pois é. Imagina a pressão nos papas desse período, né? A primeira pressão recebendo das pessoas de fora da igreja. Vocês não vão fazer nada, gente? Tem que fazer alguma coisa, né? E essas pessoas de fora da igreja já condenando nos seus tribunais os hereges, né? E muitos já sendo condenados à morte. Peraí, alguma coisa estava errada, né? Com esses tribunais que não tinham ainda nesse momento a presença da igreja, nesse momento, apenas fora da igreja, não é, Padre Wander? Claro. Então a pressão vinha de fora e a pressão também vinha de dentro, porque você tinha que manter a fé reta, a verdade ali, que é papel da igreja guardar essa fé, também de acordo com essa mentira. Então nos primeiros 50 anos, só diálogo, enviando seus missionários. São Bernardo foi um desses, que foi até os cátaros tentar convertê-los. E eu até destaquei uma frase aqui de São Bernardo, quando ele foi voltando da França, ele disse o seguinte, olha, ele foi enviado então a converter esses hereges, ele disse o seguinte, ó, as basílicas estão sem fiéis, os fiéis sem padres, os padres sem honra, só existem cristãos sem Cristo. Então imagina o caos que a Europa estava vivendo nesse momento, né? A coisa não devia estar fácil, né? Preciso ressaltar também uma coisa, Eric, que como os crimes, como os malfeitos tinham a sua raiz na questão da fé, nenhum Estado tinha autoridade para julgar isso, porque não tem potestade espiritual. Certo. Não tem mandato para isso. O mandato de Cristo é dado à igreja. Então, a priori, a raiz de todo esse mal, o que produzia o fruto podre, o fruto estragado, era a distorção da fé, era a usurpação da fé, era a corrupção da fé. E aí, o que caberia ao Estado, o Estado tentou fazer, mas se enganou também, a igreja precisou intervir, era considerar os crimes dessas seitas, os crimes dos hereges do ponto de vista civil, do ponto de vista meramente material. Só que, se esses crimes tinham raízes espirituais, tinham raízes na negação da fé, tinham raízes nas heresias, era primeiro preciso ouvir a igreja, para escutar da igreja se de fato existiu mesmo ou não o roubo, a usurpação, a corrupção da fé. E a partir do momento em que, da parte daquela a quem compete e tinha autoridade para dizer que houve a heresia, que houve a distorção da fé, que houve o sacrilégio e assim por diante, a partir desse momento, e tão só a partir desse momento, era possível que, garantida a culpabilidade dos réus, o Estado intervisse e fizesse o exercício das penas no que tange a materialidade de seus crimes, no sentido civil. Não sei se me faço explicar. Uma instância era a instância espiritual, outra instância era a instância material. Certo. Quer dizer, uma coisa é pagar porque o indivíduo queimou uma fazenda. Outra coisa é ser culpado de ter negado que Deus é o Criador da terra, que o Filho de Deus se encarnou e que pelo milagre da Eucaristia, Cristo se faz presente em seu corpo, sangue, alma e divindade na hóstia santíssima. É como se a igreja falasse assim, olha, esses caras, esses hereges, eles estão errados. Né? O caos social todo mundo está vendo e o mal que está fazendo para a sociedade. Mas os senhores imperadores, governadores, etc., vocês também, peraí, vocês não vão matando a torta e direita também, primeiro para não errar, para não condenar um inocente. Segundo que questão de fé, moral, heresia, quem tem que falar é a igreja, calma aí um pouco. Então, assim, nesse sentido, é correto pensar que a Inquisição é uma instituição jurídica? Sim, no sentido eclesiástico, Certo. canônico, sim, ela é uma instituição jurídica. Vamos ressaltar mais uma coisa aqui também, Eric, que quando nascem os tribunais até a instituição definitiva de Gregório IX em 1231, Certo. os tribunais são para moderar exatamente isso. E tem a finalidade de curar os que estão na enfermidade da heresia, de trazer de volta, de sarar, de sanar, e de impedir que exatamente isso, as penas que fossem aplicadas pelo Estado transcendessem o que fosse justo e digno de acordo com a própria dignidade da pessoa humana e do cristão que estava implicado, do católico que estava implicado no processo. Não, pera lá.
Não é assim, não vão chegar, desculpem, matando, quebrando, arrebentando. Cometeram um erro, negaram a fé, falharam nesse sentido, mas nosso Senhor, então, que é misericórdia infinita, através de sua igreja, propõe o caminho do arrependimento, da contrição, da penitência e da conversão. E aceita esse caminho, a pessoa está restaurada. Se não aceita, se continua-se recalcitrante, refratário, ainda assim a igreja, beneficamente, de uma forma totalmente longânima, paciente, e insistindo em trazer aquele que era culpado de heresia de volta ao seio, à sua convivência. Eu vou citar algumas datas aqui para a gente se localizar um pouco aqui. Bom, então a coisa foi ficando muito apertada para a igreja, pressionada de dentro e de fora. Pressionada pelo povo e pressionada pelo Estado. Pelo povo e pelo Estado. Só ressaltar uma coisa, chegou um determinado momento que a situação ficou tão grave que uma certa fatia da população, um pouco insuflada, um pouco inflamada e até também manipulada por algumas figuraças que se aproveitaram do momento para alguns interesses espúrios, começaram a pressionar a igreja para que fosse mais firme, para que fosse mais, vamos dizer assim, mais dura com os hereges, porque tinha um conceito errado. E a igreja realmente, você disse bem, Eric, andou numa corda bamba, no sentido prático, durante esses 2 séculos. E aí, uma série de concílios trataram desses problemas, desses assuntos, e alguns papas foram envolvidos nessa história. Concílio de Latrão, 1139, já começou a discutir o que a gente vai fazer em relação a isso. Depois o Concílio de Lyon, com o Papa Alexandre III, em 1163. Concílio de Latrão III, 1179, ainda com o Papa Alexandre III. E depois, após o Concílio de Verona, 1184, o Papa Lúcio III enviou ainda mais missionários para converter os hereges, mas ainda não teve aquele sucesso todo que estava imaginando. O Concílio de Latrão número 4, em 1215, aí já com o Papa Inocêncio III, ele intensificou essa ação contra os hereges. E aí aconteceu uma atitude militar mesmo, que foi a chamada cruzada contra os albigenses, contra os cátaros, no sentido de uma força militar para falar, olha, vocês não vão poder destruir todas as igrejas do mundo, calma. E foi uma reação militar mesmo, né, Padre Wander? Você está falando de Frederico... Estou falando de Inocêncio III, em 1215, após o Concílio de Latrão IV, que ele enviou as tropas, então, para a chamada cruzada contra os albigenses, para diminuir um pouco a ação deles do ponto de vista... E houve uma aliança com Frederico Barba-Ruiva, não? Isso foi um pouco depois, né? Isso foi... desculpa, eu falei errado. Isso foi um pouco antes. Um pouco antes. Porque ainda foi com o Papa Lúcio III. Aliança com Frederico Barba-Ruiva. Essa aliança que o senhor está dizendo é o seguinte, foi em 1184, anterior ainda ao papado de Inocêncio III, do imperador do chamado Sacro Império Romano Germânico, né? A gente vê a palavra sacro, que já dá para entender a influência e proximidade desse império com a igreja, do chamado imperador conhecido, famoso na história, Frederico Barbarroxa. Esse decreto, ele uniu o poder civil, né, do imperador com o poder eclesiástico do Papa, para que fossem julgados, então, nas 2 instâncias, na instância civil e na instância eclesiástica. Após o julgamento eclesiástico, o condenado herege era entregue ao poder civil, liderado então por esse imperador chamado Frederico Barbarroxa. Só que detalhe, hein? Olha, isso é interessante. A pena civil não estava relacionada à pena de morte. A pena eclesiástica, muito menos, né? Como a gente vai ver que a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, a pena para o herege que passava por o tribunal eclesiástico, me desmita se eu estiver falando errado aqui, hein, Padre Wander? Tá, mas eram penas espirituais. Rezar tantos salmos ou tantos rosários, se converter mesmo. Agora, nesse período, né, Padre Wander, a pena, mesmo civil, ainda não se tratava de pena de morte. Não se tratava de pena de morte. Retomando 2 coisas. Primeiro, quando em 1215 houve a cruzada contra os cátaros, é que se exigia, não tinha como, uma força de bloqueio de toda a agressão, uma legítima defesa, de toda a agressão, de toda a violência, de toda a fúria despejada pelos cátaros em todos os territórios onde eles foram passando. Era uma questão de legítima defesa e ponto final. Sim. Era proteger o seu lar, acho que não é proteger exagero a sua gente, família. Um pequeno parênteses, Padre, não é exagero a gente, de repente, comparar. Sabe o pessoal do ISIS, o Estado Islâmico, que destruiu e continua destruindo, infelizmente, igrejas na Síria, no Iraque, sai matando todos os cristãos, você tem a opção de morrer ou fugir.
Então, como é que você tem diálogo com esses caras? Ó, por gentileza, senhor bandido, o senhor não me mata não, porque não tá legal o senhor me matar. Não, não tem, são loucos, né? Não tem São como. pessoas distorcidas, com a mente distorcida que não tem conversa. É mais ou menos, guardar as devidas proporções, dá para comparar. Só para aplicarmos aí a questão da definição das penas, que ainda não se tinha chegado à utilização da pena capital, mas eu deixo só uma pergunta aqui também para o nosso telespectador, Eric. Tem muito historiador, mas muito historiador, que multiplicam os números, que inventam um monte de bobagens, que fala absurdos sobre o que foi a Inquisição e sem nenhuma, vamos dizer assim, materialidade, sem nenhuma fundamentação histórica séria. Mas é interessante, eu gostaria de ver. Não escuto uma única palavra dessa mesma gente sobre a onda de matança que o islamismo radical vem espalhando o mundo afora. E também não ouço uma única palavra desse tipo de gente, sobre todo o massacre que o comunismo também impõe, principalmente aos cristãos, na mesma situação. Só quero deixar essa pergunta. E vem com 1001 indagações. Agora, quanto à questão das penas, é claro que na instância religiosa, a igreja, eu torno a dizer que fique claro, isso é mãe. Quais eram as penitências? Sempre, sumariamente, 99,99% dos casos, eram penitências de ordem espiritual. Então era oração, então era jejum, então era cumprir uma peregrinação, e não passava disso. Quando o Estado vai assumindo como braço civil as rédeas de execução das penas previstas, é que ele vai corromper essa dimensão, ele vai começar a dilatar a aplicação das penas até se chegar à pena capital, a revelia da igreja sem nenhuma compactuação dela, e ainda assim nós vamos ver que no número de casos muito menor. Agora, só recapitulando então, gente, no ano de 1227 assumiu o papado o Papa Gregório IX, e aqueles tribunais que eram então apenas regionais, que só os bispos em cada das suas dioceses cuidavam das questões heréticas de acordo com cada diocese, né? Lembrando, um tribunal eclesiástico para cuidar apenas de relações, de coisas relacionadas à fé, depois era enviado ao tribunal civil e ele emitia a pena civil, que tinha a ver com tomada de bens, outras penas civis, mas ainda, nesse caso, não a pena de morte, tá certo? Mas em 1231, é uma data que a maioria dos historiadores apontam como início, então, oficialmente da Inquisição para toda a Igreja, que ela percorreu até o século XV, né? Não tem uma data específica do término dela, né? Até porque ela foi se dissipando. Se bem que depois do século XV, ainda houve alguns focos da Inquisição, que a gente vai conversar isso ainda na semana que vem, principalmente a Inquisição espanhola, mas 1231 até o século XV foi o período, então, desse evento chamado Inquisição, que se tratou também de uma reação da Igreja, que acabou indo por vias jurídicas para tentar diminuir os perigos que ocorria, principalmente com essa ação dos cátaros. Ô, Padre Wander, a coisa não foi fácil para esses papas que viveram esse período, né? Mas a gente tem que dar o braço a torcer que logo depois desse período, muitos exageros acabaram acontecendo, porque muitas pessoas foram sim condenadas à morte. Eu queria que o senhor ajudasse a gente a esclarecer, antes da gente ainda entender esses reais motivos. A igreja estava concordando em matar aqueles que levantavam uma heresia no meio da igreja? De maneira alguma. De maneira alguma. Eu vou dar só um dado que prova historicamente o quanto a igreja não concordou, e depois aí nós vamos entrar nos números. Mas como a igreja não concordava e não compactuou e não assumiu a pena de morte, a pena capital, como remédio, como penitência, como remédio para aquela situação, é o fato de a Inquisição Europeia mais ferrenha que existiu, a mais ferrenha, Eric, foi a Inquisição de Toulouse, na França. A Inquisição de Toulouse, durante o período em que ela atuou, período de quase 3 séculos, levou a pena capital os tribunais eclesiásticos, eu estou falando, não mais do que 100 pessoas. Quer dizer que a mais ferrenha, cerca de 100 pessoas... 33 pessoas por século. 33 pessoas por século. Certo. Ok? Só para que nós tenhamos uma ideia. 0,3
33 por ano. Isso comprova que a maioria, como o senhor disse agora há pouco, a maioria das penas eram penas espirituais. Espirituais. Agora, o que acontece? Talvez vale nós trabalharmos melhor ainda na próxima semana, é que chegou um determinado momento, pelas alianças que foram necessárias para se conter os distúrbios e para se ter a cooperação do Estado, para se retomar uma certa ordem social, a igreja nem poderia fazê-lo no sentido estrito e totalmente falando. Por causa dessas alianças, alguns monarcas receberam a autoridade de nomear os que conduziriam os processos da Inquisição. Certo. Clérigos, perfeito, mas sob o pretexto de que entendiam que para aquele caso, aquele determinado, vamos dizer, condutor, aquele determinado juiz tinha um entendimento, tinha um conhecimento melhor. Só que na prática nem sempre foi assim. Esse argumento era o argumento dado pelo Estado. Nós acreditamos que esse seria o melhor porque tem mais condições, tem mais conhecimento, tem mais entendimento. Mas na prática não aconteceu. Muitas vezes o Estado nomeou o condutor do processo segundo interesses pessoais seus, porque sabia que conseguiria fazer com que essa pessoa que nomeou para conduzir o processo chegasse à sentença que o próprio Estado queria, sem liberdade e autonomia nenhuma. E a coisa se perdeu um pouquinho, alguma coisa se perdeu exatamente aí. Quando o Estado começou, por causa do evento chamado de investiduras, quando o Estado começou a nomear os condutores dos processos, dos julgamentos dos hereges, daqueles que eram acusados de heresia. Aí se perdeu um pouco, por quê? Porque fatalmente o Estado propunha a pena capital e que acabava tendo a anuência ou a conivência, se preferirem, daquele clérigo, daquele eclesiástico que era o condutor do processo, mas, vamos dizer, nomeado pelo Estado. Se de repente o imperador tivesse um inimigo que quisesse, olha, a melhor maneira de matar é em nome da igreja, porque não é em nome do Estado. E acaba colocando, nomeava um clérigo com essas intenções, e aí as distorções começaram a aumentar, infelizmente, em muitos lugares. Olha, tá. Aconteceu em algum caso, aconteceu. Mas só guarde isso para conversarmos melhor na próxima semana. Uma coisa é ter feito em nome da igreja e outra coisa é a igreja ter feito. É muito diferente, hein? Os relatos sobre os cátaros variam. Do mesmo modo como temos relatos trazendo os cátaros como vítimas, os católicos se apoiam nos relatos de que os cátaros agiam barbaramente. No entanto, o curioso é que a descrição que eles fazem dos cátaros, como aqueles que destruíam as igrejas, casas, etc., não bate com a de São Bernardo que eles mesmos citam no vídeo. Na descrição que eles atribuem a São Bernardo, o santo diz que as basílicas estão sem fiéis, os fiéis sem padres, os padres sem honra, não há mais do que cristãos sem Cristo. Não há no relato igrejas destruídas, mas vazias. Tratava-se de uma questão de fé, não de violência por parte dos cátaros. O que eles estavam fazendo era tirar fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana. E vimos, no vídeo anterior, que isso acontecia porque os membros da Igreja, ou vários deles, estavam contrariados, se opunham a tantos rituais que eles não compreendiam e principalmente com os impostos que eram cobrados deles. Quanto à participação do Estado e até do controle que o Estado exerceu nos processos da Inquisição, isso é histórico. No entanto, dizer que o Estado agiu à revelia da Igreja é pouco crível. Fica a impressão de que a Igreja sofria a influência do Estado e não o contrário, como relata a história. A Inquisição teria sido instituída para moderar a violência dos governantes na defesa da Igreja. A comparação que eles fazem no vídeo sobre a atuação do Estado Islâmico, que daria a opção de morrer ou fugir, curiosamente é o que era oferecido aos perseguidos pela Inquisição, muçulmanos e judeus. Por acaso é justo hoje aceitarmos que os ideais de grupos terroristas sejam de reta intenção, porque o objetivo inicial era defender a sua fé, e só condenar os atos daqueles que se desviaram por ser um pouquinho mais violentos?
a regra vale para todos, ou deveria valer. No final desse trecho, ao tratar das nomeações dos inquisidores feitas pelo Estado, eles dizem que a coisa desviou um pouquinho porque eles eram nomeados pois compactuavam com o governante. É muito provável que isso tenha acontecido mesmo. Mas não há relatos de punições dadas pela Igreja a esses que se desviaram um pouquinho. E se pouquinho é provocar a morte de muitos, o que nós podemos considerar como muito? Quanto à última afirmação de que uma coisa é a Igreja ter feito e a outra é terem feito em nome da Igreja, fica parecendo a reação de uma criança de 2 ou 3 anos que quando você repreende porque fez alguma coisa, aprontou alguma, diz: "Ah, mas não fui eu, foi minha mão". É quase uma provocação, é quase um desrespeito às milhares de vítimas desse processo. Vamos assistir mais um trecho. Já ficou bem claro aqui, a gente já falou diversas vezes, mas reafirmando. A coisa começou a ficar complicada quando pessoas de fora da igreja, o Estado propriamente dito, passou a nomear as pessoas que conduziriam os tribunais da Inquisição, que era uma coisa que já estava instaurada desde 1231 para toda a Europa, pelo Papa Gregório IX. Aliás, a gente tem a imagem do Papa Gregório IX aí, produção? A gente tem, Bruno? Vamos ver, ali, ó, tá aí, ó. O Papa Gregório IX, foi ele então que em 1231 instaurou oficialmente o Tribunal da Inquisição para toda a Igreja. Então a coisa começou a desandar quando pessoas de fora da Igreja começaram a colocar, nomear esses inquisidores, aonde a gente pôde ver os principais exageros, vamos dizer assim. Posso fazer uma comparação muito simples? Pois não. Foi aí que o espírito mundano começou a entrar. Certo. Até ali o que existia de puro, de espiritual mesmo, radicalmente espiritual, de zelo, de cura pelas almas, de cuidado pela salvação. Aí nesse momento houve uma certa intromissão de um espírito mundano que, claro, deixou alguma marca, infelizmente, contrária a tudo aquilo que a igreja sempre ensinou, Eric. Mas que não foi determinante, hein? Que não foi determinante. Também isso não pôs a perder tudo aquilo que foi realizado de bom, até porque é preciso ressaltar isso, com a condição de que fique claro que no meio de uma multidão de páginas de luz é que se imiscuiu uma ou outra página de trevas. Se a gente percebesse, ao estudar a história, que a coisa era horrível, como a maioria dos historiadores, maioria não vou exagerar, como muitos historiadores, uma parte dos historiadores que não está interessado na verdade e mais em destruir ou detonar a igreja, vamos dizer assim, se a gente percebesse que a coisa era tão complicada como essas pessoas dizem, o próprio São Francisco de Assis teria se levantado a voz contra. E Francisco de Assis viveu essa época. Aliás, a igreja entregou boa parte da condução dos tribunais da Inquisição para discípulos de São Francisco e também para os discípulos de São Domingos de Gusmão. Aliás, o próprio Domingos de Gusmão participou dessa história, a gente já falou sobre isso semana passada. Ou seja, eram duas correntes preparadas para lidar com essa situação, porque era o que a igreja tinha de bom nascendo naquela época. Não, né? Os dominicanos e os franciscanos representavam exatamente o ideal de santidade daquele momento. Eles eram a síntese. Os filhos de São Francisco e os filhos de São Domingos, o movimento mendicante, o resgate das raízes, o retorno àquela beleza do Evangelho, eles eram o exemplo, eles eram, vamos dizer assim, a estratificação desse ideal. E de tal maneira se envolveram no processo da Inquisição, que é mais uma forma de deixar claro que foi uma coisa sadia e nobre, porque se não fosse, não teriam se envolvido. Porque exatamente isso, eles estavam na esteira do resgate dos valores evangélicos mais nobres, dos conselhos evangélicos mais límpidos, mais puros, dos conselhos evangélicos na vivência, na vida da igreja. Dentre os quais, por exemplo, por que não dizer a pobreza radical, certo, inclusive. E se a Inquisição não fosse um fenômeno santo, não fosse um fenômeno nobre, com certeza não teriam tomado parte. Não teriam tomado parte. Ou muitos outros santos, o próprio São Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, por que não esses grandes santos não teriam falado alguma coisa contrário a esse fenômeno chamado Inquisição, tão grandes que foram, tão fiéis a Deus que foram, se tivesse alguma coisa errada teriam falado. Além dos santos, que a gente acabou de dizer, que propriamente foram
o inquisidor, além de São Domingos de Gusmão, para citar outros dois. São Pio V. O grande São Pio V. E São Raimundo Penha-Forte, um espanhol também, que também foi um santo inquisidor. Sim. Quer dizer, a intenção da igreja sempre foi reta. É que a gente viveu na nossa geração aprendendo o contrário. Então é difícil para, muitas vezes, o nosso telespectador entender isso. Mas a Inquisição, a Santa Inquisição, foi criada com intenções retas, puras, reta, pura e uma intenção nobre da igreja daquela época. Agora, o senhor falou, inclusive, e a gente já citou alguma vez aqui, dos períodos, né? Bom, lembrando, 1231 foi o início, oficialmente, para toda a igreja, dos tribunais da Santa Inquisição, instituído pelo Papa Gregório IX. E até o século XV, a coisa foi desse jeito, né? Daqui a pouquinho a gente fala da estimativa dos principais historiadores, a estimativa do número real de possíveis mortes nesse período. Mas logo depois do século XV, ainda existiram focos de Inquisição, mas parece que, à medida que foi distanciando do tempo, depois do século XV, a igreja não tinha mais nada a ver com isso. É correto afirmar assim? É correto. Explica um pouco para a gente da chamada Inquisição Espanhola. O que acontece é que quando a Inquisição no seu todo, a Inquisição eclesiástica, a Inquisição europeia, quando ela declina em toda a Europa, ela vai ressurgir, mas não mais impulsionada, não mais motivada pela Santa Igreja. Ela vai surgir de dentro da iniciativa do Estado, tanto da coroa espanhola quanto da coroa portuguesa. Então, dentro dessas duas coroas, houve um movimento de restauração da Inquisição, sob o pretexto de que precisavam purificar as suas sociedades da dominação da tendência a uma certa heresia. Vale ressaltar ainda, Eric, que era o final da Reconquista. Certo. Os muçulmanos que tentaram tomar, como sempre o fazem, à força, tentaram tomar à força a Península Ibérica. Enfim, graças a Deus, foram contidos. O senhor está dizendo do declínio do Império Otomano, do Jugo Otomano já, não é? Sim, não? Já, né? Nem tanto. A expulsão dos mouros da Espanha. Tá certo. Não, nem tanto. Ainda não chegamos nos otomanos, não. Tá bom. A expulsão dos mouros da Espanha. E aí o que acontece? O que houve foi que, por exemplo, você pega a rainha Isabel de Castela, uma mulher santa. Existe uma biografia da mesma que foi editada na Espanha por um autor totalmente independente, que ele mostra a sua grandeza de espírito, a sua grandeza de alma, a sua grandeza de pensamento. Só que, exatamente por ter uma inocência muito grande, foi cercada por pessoas que não tinham, infelizmente, muita retidão de vida. E aí instrumentalizaram o seu nome, instrumentalizaram a sua autoridade e fizeram uso espúrio disso em favor pessoal. E aí a Inquisição ibérica, dita espanhola ou portuguesa, foi bem diferente daquilo que foi a Santa Inquisição. Já não tinha mais nada da autoridade papal ali no meio. Você entendeu o que eu disse agora, Eric? A Inquisição ibérica, espanhola e portuguesa foi bem diferente do que foi a Santa Inquisição. Entendi. Ok? Aquela que tinha a marca pontifícia, aquela que tinha o cuidado pelas almas, aquela que tinha o zelo por restaurar a pureza da fé e assim por diante. Foi totalmente diferente. Foi o evento, o fato preparado e desenvolvido pelas duas coroas, pelas monarquias espanhola e portuguesa. Então, que fique bem claro, né? Esses primeiros 3, quase 4 séculos, onde a gente conhece como a Santa Inquisição. E olha, e nós não estamos aqui defendendo o indefensável, né? A gente está dizendo que mesmo nesse período inicial, já nesse período inicial, houve a influência do Estado, nomeando pessoas que iam lidar com esses tribunais, na quais não estavam interessados apenas no cuidado da sã doutrina católica, mas também com interesses políticos dos seus imperadores e reis respectivos que os mandavam para aquele lugar. E ali já houve exageros e houve sim mortes. Nós não estamos dizendo que foi tudo lindo e maravilhoso, nós estamos dizendo que a intenção é clara. Combater uma corrente herética, puxar para a igreja a autoridade que só ela tinha direito a acusar quem era ou deixava de ser herege. As penas aplicadas pela igreja, na sua grande maioria, se trataram apenas de penas espirituais, rezar tantos salmos, rezar tantos rosários. O Estado, ao intervir, onde começou então as penas, vamos dizer, as penas capitais, onde as mortes começaram a acontecer. Mas a gente consegue, Padre Wander, chegar num número aproximado, nesses quase 4 séculos, a gente até disse semana passada aqui que em Toulouse, na França, onde foi
a dos episódios mais sangrentos do período da Inquisição, cerca de 100 mortes. É claro que nenhuma morte seria motivo de felicidade. A gente está dizendo de 100, não para dizer que são poucas, mas para dizer que, pelo que dizem por aí, a coisa é bem menor. 100 mortes no período de quase 4 séculos, né? Mais de 3 séculos. Né? Ou seja, a grande maioria daqueles que foram julgados pela igreja não foram mortos, eles foram apenas aplicados penas espirituais. Mas o senhor arriscaria dizer um número do geral de toda a Inquisição? Então, historiadores sérios que fizeram um trabalho de garimpagem, de pesquisa até as últimas consequências e não associados a ninguém, a nenhum poder econômico, a nenhum movimento, a nenhuma ideologia, não associados à própria Santa Igreja, certo, com uma liberdade e uma autonomia de pesquisa, de confrontação de dados e etc. E foram até as últimas consequências uma série enorme de historiadores sérios. Eu cito só 2 aqui, a Regine Pernot e o Jacques Le Goff, só para nós termos uma ideia. Tá, um parâmetro. Um parâmetro. Mas historiadores sérios que remontam com autonomia, mas com retidão intelectual, esse período falam em entre 2.500 a 3.000 executados, né, em pena capital. Lembrando nessas condições onde o Estado passou a intervir dentro da Inquisição. Exatamente, e não mais só a igreja. Exatamente. Né? Senão teria sido muito menos ainda. Não dá para dizer. Teria sido muito menos. Não dá para dizer que é um número pequeno, é um número grande. Não. Né? O que nós estamos colocando é que assim, não é, foram, não. Segundo o Evangelho, em última análise, segundo a essência, a pureza, a nobreza do Evangelho, que tem como centro a misericórdia, a restauração, o perdão, Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvá-lo, não para perdê-lo. Quer dizer, não caberia nenhuma. Do ponto de vista estrito, dentro da lógica do Evangelho, é claro que o evento Inquisição não teria lugar garantido. Agora, dentro do período histórico, a partir de tudo o que aconteceu, dos movimentos de sociedade que se deram, o fenômeno da Inquisição não só é tolerável, quanto é compreensível. É preciso olhar a partir daquele momento da história. Diante do caos social que se vivia. Diante do caos, da desordem social, da possibilidade de uma implosão total dos alicerces que constituíram a sociedade europeia, a intervenção que acabou acontecendo era aceitável, sim, e por que não dizer necessária, viu, Eric? E daí que é preciso analisar a história segundo o seu período. E não tivesse nenhuma execução, esse é o sentido último, mas é tolerável o que aconteceu diante da possibilidade de um total caos, de uma total destruição da civilização europeia no qual se estava vivendo naquele momento. O que João Paulo II fez, além de convocar esse simpósio para que ficasse bem claro esse episódio da Inquisição, o que ele fez, na verdade? Ele pediu perdão pelos erros da Igreja? O que acontece é que quando a Igreja preparava a celebração do grande jubileu da redenção, dos 2000 anos da redenção, já naquele tríduo dos 3 anos, 97, 98, 99, que prepararam então o jubileu, e fazendo um exame de consciência, São João Paulo II propôs à Igreja o exame de consciência em relação à atuação dos filhos da Igreja na história. Ele chegou à conclusão, e aí sim foi o seu pedido, de que não a Igreja, porque a Igreja é somente santa. O que nasceu do coração de Cristo aberto na cruz não pode ter pecado, mas que muitos filhos da Igreja ao largo de sua história se comportaram de forma indigna da sua santidade, da sua beleza e do Evangelho. Aí o que é que faz São João Paulo II? Me desculpem, São João Paulo II não pediu perdão à humanidade por erro nenhum da Igreja. Leiam o texto. Falar isso é não ter lido o texto. Leiam a carta, o texto, é uma página, não dá mais do que isso, onde está o texto integral do seu pedido. Pedido de perdão a Deus, pelos erros de alguns filhos da Igreja que se comportaram de maneira indigna. Sobre os santos, usando esse critério que eles ressaltam no vídeo, de olhar com a mentalidade da época, o fato de terem participado ou compactuado não significa que os atos eram retos. Eram pessoas da época que podem simplesmente ter errado junto com os demais. Quando abordam a Inquisição Espanhola, eles transferem para o Estado os atos criminosos. Os historiadores concordam
que o controle da Inquisição maior era feito pelo Estado espanhol. E, de fato, houve perseguições políticas dentro do movimento inquisitório bem destacadas pelos relatos do período. Mas a releitura das personagens históricas vão fragilizando o argumento deles. A rainha Isabel, se fosse de fato uma mulher santa, como descrita, e influenciável, poderosa que ela era, não teria compactuado com os abusos cometidos, sendo uma mulher santa. Mas usando o mesmo raciocínio que eles colocaram antes dos santos, né, que não teriam compactuado, se ela também era considerada uma mulher santa, dificilmente ela teria compactuado com isso. Mas vamos supor que ela tenha se submetido a uma influência nefasta. E temos que reconhecer que Torquemada era um influenciador nefasto, mas era um influenciador nefasto com um trânsito muito bom dentro da igreja. Basta lembrar que a Inquisição Espanhola foi instaurada por uma bula do Papa Sisto IV. Não se sustenta o argumento de que eles apresentam de que essa Inquisição acontece à revelia da igreja, que no mínimo teria pecado por omissão. Quanto ao número de mortos, jamais saberemos o que de fato corresponde à verdade. As pesquisas feitas até as últimas consequências, como citado no vídeo, foram feitas nos arquivos da igreja. Como vimos no vídeo anterior, muitos documentos foram perdidos e destruídos no tempo. Documentos esses que estavam sob a guarda da acusada, no caso a própria igreja. Esses documentos são confiáveis? Vai sempre ficar a dúvida. Quanto a analisarmos a história do ponto de vista do momento histórico, para evitarmos anacronismos, esse é um princípio do nosso estudo aprofundado que vimos lá no pré-exade. No entanto, o problema está na premissa adotada pelos católicos. Se a Igreja é santa e por isso não há que se pedir perdão pelos erros dela, mas quem errou, os que erraram foram os fiéis, essa santidade não é compatível com a mentalidade da época. Se a Igreja é comandada pelo Espírito Santo, se o Papa é infalível justamente porque quando falando da cadeira de Pedro é o Espírito Santo que se manifesta, é possível imaginar que Deus, em sua terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, não teria sido capaz de inspirar atos mais humanos e menos cruéis? Impossível por causa do contexto da época? Eu vou recorrer ao texto da nossa aula. Jesus também era um homem de sua época e, no entanto, pregava uma doutrina revolucionária de amor ao próximo, de perdão às ofensas, de proteção aos mais fracos e vulneráveis, e foi morto por isso. No final do vídeo, o padre Wander explica o pedido de perdão feito por João Paulo II, conforme comentamos no início. É importante dizer aqui que o nosso objetivo não é atacar os católicos ou quem quer que seja, mas é trazer para reflexão o perigo que esse tipo de revisão da história representa. Um risco de atos como o que estudamos nessa aula voltem a acontecer por se entender que são justificáveis. Mais uma vez eu recorro ao texto da nossa aula. Melhor do que justificar os erros é reconhecê-los e buscar o aprendizado para que mortes em nome da fé nunca mais se repitam. Até a nossa próxima aula.